Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes. Acesse radioamantes.com, repetindo, radioamantes.com e do canal Feras do Rádio aqui no YouTube. Então você pode compartilhar, curtir, comentar, enfim. Aqui tem um acervo que foi formado a partir de 2008 com muita coisa sobre o rádio, muito material histórico, informação, opinião, entrevistas, enfim, tudo isso aí que é dedicado a todos aqueles que, assim como eu, amam o rádio, este veículo que é maravilhoso. E hoje eu venho aqui para falar mais uma vez, fazer uma segunda parte de um vídeo relacionado à Copa da Espanha de 1982, há uns 20, 25 dias, né? Dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, mas já há algum tempo eu publiquei aqui um vídeo baseado num recorte da revista Placar sobre a cobertura do rádio na Copa da Espanha de 1982. Você deve lembrar, havia uma grande expectativa aí para que o Brasil fosse campeão daquela Copa, com Tele Santana, jogadores craques, Zico, Falcão, Cerezo, Sócrates, enfim, o Éder também, que inclusive o Éder, um dos vídeos relacionados a essa Copa é um dos hits aqui do canal, que é o gol que o Éder marcou na partida contra a União Soviética, hoje ex-União Soviética, mas naquela época eles deram muito trabalho para nós, a narração do grande Flávio Araújo na Rádio Gazeta. Então você pode pesquisar aqui nesse canal e aí você tem acesso a uma das grandes narrações de um dos grandes lances daquela Copa. Eu estou fazendo a segunda parte daquele vídeo até porque, como eu já tinha deixado claro anteriormente, né, muita informação que veio ali da revista Placar poderia estar incompleta e eu tenho auxílio bastante luxuoso aí dos ouvintes, dos nossos internautas, que mandaram colaborações aqui para cá, e mais para o final do vídeo eu vou citar aqui, eu vou fazer aqui um novo informativo relacionado às equipes esportivas que estiveram lá, com uma versão mais ampliada com outros nomes que não estavam naquele informativo da Placar, tá? Então, primeiramente, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou citar algumas coisas aqui sobre as quais eu tinha falado no vídeo anterior, eu vou falar um pouco mais delas, mas vocês devem lembrar que eu falei do desenho do Naranjito, que era o mascote da Copa de 1972, um desenho que passou aqui na Rede Globo, no Globinho, não era nem TV Globinho, era Globinho, 1972, e aqui estão eles, os personagens daquele desenho. Então, daqui, da esquerda para a direita, está o robô Imarque, aqui o Naranjito, aqui do lado a Clementina e o Citrone. Então eles eram os personagens desse desenho. Para quem não lembra, né, eles estavam tentando recuperar os filmes das Copas do Mundo que foram disputadas até então, né? Então esse vilão aqui, que eu já vou mostrar para vocês, que é o Zruspa, ele estava a fim de pegar esses vídeos, ficar com eles, né, dar outro sentido para eles, outro destino a eles. Então o Naranjito e a sua turma correram atrás. Esses desenhos estão aqui no YouTube, claro que em versão espanhola e em versão em francês, tá? Então, se você domina esses dois idiomas, você pode assistir aí, e você pode se divertir com as aventuras do Naranjito e dos seus amigos, tá? Então, essa é uma lembrança que eu fiz no outro vídeo, e agora eu estou falando um pouquinho mais sobre ela aqui. E agora, eu vou também aproveitar para registrar alguns comentários de leitores, tá? Então, vamos começar aqui com o André Luiz Araújo, né, que ele reforça que a fonte lá daquele vídeo foi a revista Placar, e temos aqui a mensagem: olá, realmente foi uma cobertura gigante do rádio nessa Copa da Espanha, lembro que acompanhei a partida de abertura entre Argentina e Bélgica e Brasil e União Soviética pelo rádio. Já as partidas contra a Escócia e a Nova Zelândia por uma TV em preto e branco, na cidade de Rio Brilhante, onde o nosso amigo aqui da Rádio Marca do Evangelho estudava, e as partidas a partir da segunda fase até o final acompanhou pelo rádio, já que era o período das férias escolares e ele morava numa fazenda onde nem energia tinha e muito menos TV. Aí era sintonizar o rádio, motorrádio de 7 faixas e ouvir as transmissões das rádios de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e também da B2 Clube Paranaense. Então ele ouviu aquela cobertura da Gazeta com a Clube Paranaense. Bons tempos aquele. Tá, então, as lembranças
nosso amigo aqui da rádio A Marca do Evangelho, né? Então, realmente, muita gente ouviu aquela Copa pelo rádio, né? Então, ainda a tecnologia não tinha avançado tanto, já tinha um pouco de tecnologia, mas não era tão avançada, então muita gente acabou acompanhando aquelas partidas pelo rádio aí, conforme o depoimento do nosso amigo. Vamos seguir aqui em frente. Vamos de baixo para cima. O J. Renato, ele informa aqui que o Laerte de Franceschi foi o outro repórter da Rádio Guaíba na Espanha. O Sandro Francisquini, o Elton Pimenta, foi o locutor de Ribeirão Preto naquela época. Ele integrou a cobertura da Rádio Gazeta com a Rádio Clube Paranaense. Então, lembrar do Elton Pimenta, que também fez parte da cobertura da Copa de 78 na Bandeirantes, tá? Então, também tem algumas eu tenho anúncios aí com escalas em que ele aparecia narrando alguns jogos daquela Copa. Vamos seguir aqui, o Guy Ecker, ele reforça aqui que o nome do locutor da Globo era Reinaldo Costa e não Ronaldo, lembrando a vocês que na placar, né, lá no registro da placar, estava Ronaldo Costa, mas na verdade não, era Reinaldo Costa, e até vou lembrar de novo do jingle dele, hey, Reinaldo Costa. Então, agradeço aí o Guy Ecker pelo reforço, e o Antônio Pires, saudades do Rádio Esportivo do Brasil, que mandava profissional para o país sede da Copa ao vivo, e agora a televisão com poucos profissionais como locutores ruins, tá? Então, a cornetada do Antônio João reclamando um pouquinho do estado de coisas no rádio esportivo, também não é bem assim, tem muita gente boa, tem muita gente gritando aí no rádio, tem muita gente que infelizmente não é muito talentosa, mas de qualquer forma, rádio esportiva ainda tem profissionais de qualidade. Vamos seguir aqui em frente. O Júnior Santos, parabéns, Rodney, por mais esse vídeo sobre a memória do rádio. Aqui em Manaus, provavelmente a Rádio Rio Mar deve ter retransmitido o sinal da Rádio Globo do Rio para transmissão de jogos, e foi pela Rádio Record em que a emissora obteve o índice de audiência com a voz do Silvio Luiz na época. Sobre a cobertura das rádios do Nordeste, destaca os profissionais Natan Oliveira, que anos depois chegou a narrar jogos em rede nacional pela Rede Globo, e o Silvio Mendes, que continua no Rádio Baiano com as suas narrações irreverentes. É verdade. O Júnior, eu acho a seguinte, eu ouvi vários daqueles jogos com a narração do Silvio Luiz, e ele anunciava a Rádio Baré de Manaus como integrante da rede. Então, eu tenho essa lembrança. Então, com certeza, Rádio Baré transmitiu os jogos da Copa de 1972, especialmente os Jogos do Brasil, com a equipe do Silvio Luiz. E aqui ele cita Natan Oliveira. Natan Oliveira, aqui mesmo no YouTube, tem narrações dele pela Globo. Ele narrou um jogo entre Corinthians e Flamengo por uma fase eliminatória da Copa do Brasil. A narração é dele, Natan Oliveira, um dos grandes locutores aí deste país. Vamos seguir aqui em frente, tem mais mensagens. Diogo Silva, Rádio Globo do Rio com apenas 2 repórteres na Copa de 1982? Bem improvável, com certeza. Teve pelo menos mais 2 repórteres, provavelmente não citados pela matéria. Pelo menos a reportagem citou e lembrou que o programa do saudoso Haroldo de Andrade era transmitido diretamente do país sede do torneio, prática que se manteve até a Copa de 1988 pela França. Outro hit aqui deste canal, um registro histórico do Haroldo de Andrade falando da morte do jornalista Fernando Leite Mendes. Está aqui nesse canal, só procurar, pode ser que eu deixe aqui em cima indicado para vocês também poderem acessar. Então fica aí o registro do nosso amigo internauta Diogo Silva. Mais mensagens aqui. Daniel Damasio, lógico que outros profissionais participaram também. Por exemplo, no Rio, onde participaram também os narradores Ayrton Rebelo Tupi, Maurício Menezes na Nacional, e o comentarista da prova real Carlos Marcondes Tupi. E em Porto Alegre, o já citado Laerte de Franceschi, da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Então tá aí, mais colaborações, agradeço aí ao Daniel Damasio, com certeza, como eu falei, eu falei no vídeo anterior, claro que poderiam ocorrer algumas imprecisões, né, aquela lista foi publicada em maio, muita coisa pode ter mudado, mas de qualquer forma, ali também tinha problemas de espaço, pode ser que não tenha sido possível colocar todos os nomes, né, então, claro que a gente sempre, eu já tinha alertado aqui que poderiam haver imprecisões e omissões. E aqui eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, eu recebi uma tremenda colaboração do nosso grande amigo Marcos Garcia, que é administrador da comunidade Craques do Microfone no Facebook.
é só procurar lá, pedir para participar, que você tem acesso aí à memória do rádio esportivo, com a participação aí de grandes profissionais, e ele me mandou aqui 2 páginas do livro dele, em que ele detalha os profissionais que foram até lá, inclusive com os nomes de gente da parte técnica. Então, isso aqui é muito legal aqui para dividir com vocês, então. Então, ele coloca aqui que as emissoras de rádio brasileira que cobriram a Copa do Mundo foram a Guaíba, transmitindo para 200 outras emissoras, contando com Armindo Ranzolin, Samuel Santos, Hélio Fagundes, Lauro Quadros, Lazier Martins, Edgar Schmidt, João Carlos Belmonte, Laerte de Franceschi, que já foi citado aqui, Celso Costa e Luiz Pirruer. A gaúcha teve Haroldo de Souza, Roberto Brauner, Pedro Ernesto Denardim, que naquela época ele atuou como narrador, Rui Carlos Osterman, Paulo Santana, Cid Pinheiro Cabral, Oswaldo Rola, ex-técnico do Grêmio, depois virou comentarista, Enio Melo, João Nassif, Leão, o goleiro Leão, que na época jogava no Grêmio e depois ele acabou fazendo a cobertura da Copa pela RBS, e com prioridade para a Rádio Guaíba, para a Rádio Gaúcha, Darcy Filho, João Garcia, Jair de Faria, Roberto Pato Mouri, Vianney Carlet, e os operadores Holmes Aquino, Francisco Paulo Bisonho e Danilo Gomes. A Itatiaia teve Willy Gonzer, Alberto Rodrigues, Valdir Rodrigues, Vladir Rodrigues, Milton Naves, Oswaldo Faria, Cafuringa, Maurílio Costa, Roberto Abras, Carlos César Franco Pinguim, Paulo Rodrigues, Juarez Távora e Jorge Cajuru. Quem diria, Jorge Cajuru participou daquela Copa pela Rádio Itatiaia. Ele trabalhou muitos anos em Belo Horizonte, veio aqui para São Paulo, fez um pouquinho aí, participou um pouquinho da equipe esportiva da Rádio Capital, e depois ele se mudou para Goiânia, onde ele meio que virou rei por lá. Vamos seguir aqui em frente, a capital de Belo Horizonte de São Paulo, ó. Lembra que eu falei dessa dobradinha? Viribaldo Alves, Dirceu Maravilha, isso é importante registrar, Dirceu Maravilha narrou alguns jogos nessa cobertura. Então, o ouvinte da Rádio Capital aqui em São Paulo, ele teve a chance de ouvir o Viribaldo Alves, que é um dos nomes históricos do rádio de Porto Alegre, e o ouvinte é um dos nomes históricos do rádio de Belo Horizonte, melhor dizendo, e o ouvinte de BH teve a oportunidade de ouvir Dirceu Maravilha, uma festa no seu rádio, tudo isso pela Rede Capital de Comunicações. Gerson Mendes também fez parte, Celso Martinelli, Jairo Anatólio Lima, Gil Costa, Flávio Anselmo, Vitor Moran, que naquela época estava na capital aqui de São Paulo, Paulo Roberto, Afonso Alberto e Cleiton Borges. A Clube de Curitiba, associada à Gazeta e à Cultura de Ribeirão Preto, com Lombardi Júnior, Flávio Araújo, Carneiro Neto, José Roberto Papacídero, Elton Pimenta, que já foi citado aqui, Durval Leal, Capitão Hidalgo, Sérgio Cunha, da Gazeta, Wilson Roveri, Luiz Aguiar, que estava pela equipe de Ribeirão Preto, né, a Rádio Cultura de Ribeirão Preto, Chico de Assis, Sidney Campos e os técnicos de som Shakespeare Ettinger e Alceu Valério. Aliás, por onde anda Shakespeare Ettinger? Esse nome é um baita nome de operador de som. Vamos seguir aqui em frente. Então, aqui na Rádio Jornal de Pernambuco, fez a dobradinha com a Clube de Salvador, a Clube de Itabuna, a Tabajara da Paraíba e a Sociedade de Feira de Santana. Então aqui, ó, Ivan Lima, Silvio Mendes, também já citado aqui, Itajaí Pedra Branca, Juarez Oliveira, Rubens de Souza, Luiz Cavalcante, Luiz Eugênio, Dourival de Oliveira, Dilson Barbosa, Marcondes Brito, Samir Abdurrana, Pedro Silva, Martinho Leles, Ari Pacheco, Dilson Coutinho e Haroldo Rômulo, a Rádio Clube de Pernambuco, com a Rádio Excelsior de Salvador, e a Vale Cariri do Ceará e a Cultura de Santa Catarina mandou, esse pool de emissoras mandou aqui os seguintes profissionais: Roberto Queiroz, Marco Aurélio, Sérgio Moraes, Natan Oliveira, também já citado aqui, Pedro Lopes, José Bezerra, Barbosa Filho, Wilson Lago, Ralph de Carvalho, Foguinho, Rodolfo Gestran, Jorge Soares, Francisco Queiroz, Vitório Mazzilli, Alfredo Augusto Martinelli, Alexandre Ferrer de Moraes, que era diretor da Clube. E a Sociedade de Salvador, com o Fernando José, Nilton Nogueira, Ivan Pedro, Mário Lima, Armando Oliveira, França Teixeira, Edson Almeida, Geraldo Lavinsky, Jorge Samartim,
Cristóvão Rodrigues e o técnico de som. O técnico de som, Cristóvão Martins. A Record, utilizando a equipe da TV Record, teve Silvio Luiz, Rui Viotti, Tércio de Lima, grande Tércio de Lima, Pedro Luiz, Alberto Helena Júnior, Juca Kfouri, Eli Coimbra, Flávio Prado, Roberto Avalone, Rony Rain. A Globo de São Paulo teve Osmar Santos, Oswaldo Maciel, Antônio Edson, Reinaldo Costa, Loureiro Júnior, Carlos Aimar, Juarez Soares, Henrique Guilherme, Márcio Bernardes, Arlérico Jacome, Roberto Carmona, Castilho de Andrade e Lucimara Paris. Então, é bom fazer aqui essa citação. Fausto Silva esteve na Copa do Mundo com a equipe da Rádio Globo. Até o Fausto Silva iria para a Record há 2 anos, mas aí ele iria fazer apenas o Perdidos na Noite. Claro que ele fez uma época o esporte na Record. Quando ele ficou apenas fazendo Perdidos na Noite, ele assinou um novo contrato com a Record. Ele fez um programa diário na FM Record e um programa semanal na Rádio Record na hora do almoço, por volta da 1 da tarde, chamado Fausto Esporte Silva, mas não durou muito não, ele ficou pouco tempo lá, e era um programa que esquentava aí as transmissões esportivas do Oswaldo Maciel. Esse ano era 1985, uma pena que infelizmente não temos registros históricos disso. Vamos seguir aqui em frente, então. Nós temos aqui, então, a Jovem Pan escalando José Silvério, Edemar Anuzek, José Carlos Duarte, talvez seria o Guedes, né? José Carlos Guedes, Orlando Duarte, Cláudio Karsug, Cândido Garcia, Vanderlei Nogueira, Reale Júnior e o Bento de Oliveira, que é o técnico de som. Bandeirantes se fez presente com Fiore Gilhote, Enio Rodrigues, J. Júnior, Oscar Ulisses, Dalmo Pessoa, Ney Costa, que também apresentava o seu programa As Mais Mais, Luiz Augusto Maltoni, Oswaldo dos Santos, Flávio Adalto, Sérgio Carvalho, João Zanforlin e os operadores de som Amadeu Nenê Garibe, Antônio Pereira Martins e José de Souza. A Nacional do Rio com José Carlos Araújo, José Cabral, Júlio César Santana, Maurício Menezes, o danadinho que foi citado aqui, Luiz Mendes, Washington Rodrigues, Luiz Fernando, Denis Menezes, Heraldo Leite, Fernando Salcides e Carlos Roberto Marques Gaúcho na assistência técnica. A Tupi do Rio teve Dualcei Camargo, Paulo César Tênios, Ayrton Rebelo, João Saldanha, Carlos Marcondes, Ronaldo Castro, Fernando Luiz, Paulo César Campelo, Walter Melo e Edson Almeida Souza. E a Globo do Rio teve Valdir Amaral, Jorge Cury, Antônio Porto, Edson Mauro, Rui Porto, Afonso Soares, Alberto Rodrigues, Mário Viana, Kleber Leite, Loureiro Neto, Fernando Carlos, Haroldo de Andrade, João Roberto Lopes e Jorge Martins. Então, enviados de outras emissoras que não conseguiram linhas também mandaram informações do torneio, tais como Dante Andrés, da Rádio Caxias, Alair Rodrigues, da Inconfidência, Júlio Salles, da Uirapuru de Fortaleza, Tony Gel, da Liberdade de Caruaru, Geraldo Borges, no Pool de Rádio do Nordeste, Arnaldo Moreira, pela Palmares de Alagoas, Herbert Fontinelli, da Mirante de São Luís do Maranhão, Carlos Estácio, pela Clube do Paraná, Antônio Torres, Valmari Vilela e Ariovaldo Maia, pela Difusora de Maceió, Wilson Robério, pela Brasiliense de Ribeirão Preto, Orlando Batista e Robério Vieira, pela Rádio Guanabara. E aí, então, está a capa do livro do Marcos Garcia, um lançamento da editora Maquinaria, que você pode adquirir aí pelas melhores lojas físicas e melhores lojas virtuais aí do ramo. Então, essa é uma fonte de pesquisa bastante preciosa para quem gosta de rádio esportiva. E é isso, então. Então fica aí a segunda parte e a final. Vamos ver, de repente, se vocês tiverem mais informações aí, quem sabe a gente pode falar um pouco mais sobre a cobertura da Copa da Espanha em 1982, repetindo, aquela Copa que acabou atraindo a atenção de muitos veículos, né? Havia a exclusividade da Rede Globo de televisão, claro que ela dividiu com as TVs educativas, mas uma pena que muitas delas, especialmente a TV Cultura aqui de São Paulo, se limitou apenas a reproduzir o sinal da TV Globo, né? Eu gostaria muito de ter ouvido o Zé Carlos Cicarelli, o Luiz Noriega narrando aquelas partidas, como já havia acontecido em 72, em 78, em 1974, nas Copas anteriores, enfim. Mas uma pena que isso não aconteceu, então o rádio acabou virando aí uma forma de muita gente acompanhar esses jogos, né? O Brasil, infelizmente, decepcionou,
e a Itália acabou se sagrando tricampeã, né, 3 vezes campeã do mundo. Claro que ela não ficou com a taça FIFA, ela estava sendo disputada há pouco tempo, mas ela saiu desse torneio com a marca de 3 vezes campeã do mundo. Depois ela conseguiria o tetra na Copa da Alemanha em 2006. É isso. Um grande abraço a todos, eu fico por aqui e até a próxima.